Olha, frustração, decepção, raiva, eu imagino que deva estar passando muita coisa na cabeça do Neymar agora que foi anunciado que ele teve uma nova lesão no joelho e que corre o risco de não jogar mais em 2025, faltando 3 partidas para o Santos, que nesse momento luta desesperadamente contra o rebaixamento e o aproveitamento do time com ele é melhor do que sem ele. Então, para além da dor particular do Neymar e da disputa dele com o próprio corpo, existe, obviamente, um baque gigante para o Santos nessa disputa contra o rebaixamento. Assim, de fato, velho, é um ano que começou com um desenho muito animador para o Santos, para ele, e vai terminando de uma maneira muito agoniante até de ver, né? Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga nada mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. E é o seguinte, o Neymar sentiu um problema no joelho no jogo contra o Mirassol, ainda no primeiro tempo, ele estava jogando bem, tinha feito o gol e tal. Ao tentar uma caneta ali pela ponta esquerda, ele acabou sentindo uma falseada ali no joelho que foi o operado. A cirurgia do Neymar foi uma cirurgia muito complexa. E eu digo isso porque eu conversei com médicos e com gente que conhece do processo. Eu já operei joelho e tal, mas a minha cirurgia de ligamento ela foi simples, foi só o cruzado. O Neymar teve problema no cruzado, problema no colateral, teve problema de menisco, foi uma cirurgia complexa. Tanto que me chama a atenção o tamanho da cicatriz que ele tem no joelho, que é maior do que normalmente a gente vê em cirurgias de cruzado, apenas de cruzado. Então foi uma lesão que mais extensa do que na época se imaginava. Isso depois foi falado e tal, o que tornou a recuperação dele mais longa, né? E aí, obviamente, impactou em todo o processo. As lesões musculares pós volta de cruzado, elas são lesões previstas e normais. Mas num cara com um histórico já de outras lesões, é óbvio que isso cai diferente. O Ronaldo Fenômeno já falou sobre isso, sobre o quão difícil é a equilibrar os músculos, a você de fato. Primeiro tem a confiança, depois tem o corpo que se desequilibra e outras várias questões. Então a volta de uma lesão de ligamento cruzado, ela é muito difícil. E agora ele voltou a sentir o joelho esquerdo e não deve mais, segundo a apuração do GE. Globo, voltar a jogar em 2025. O atacante sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e provavelmente perderá o restante da temporada para fazer tratamento. O Santos tem mais 3 jogos para fazer no Brasileiro. Jogos esses contra o Sport, contra o Juventude e contra o Cruzeiro. O jogo contra o Sport é em casa, o jogo contra o Juventude fora e o jogo contra o Cruzeiro em casa. Essa lesão foi no dia 19 contra o Mirassol, neste momento aqui, ó, quando ele pega no joelho esquerdo, na parte de trás e depois fica cutucando ali na parte da frente. O que eu soube depois desse dia foi que o joelho do Neymar inchou consideravelmente, que ele estava tendo dificuldade ali para dobrar e tal. E aí o pai dele e o presidente do Santos confirmaram na terça-feira que ele fez, na terça-feira, um exame de imagem para entender qual era o grau e a extensão da lesão e, de fato, onde era a lesão. Porque, num primeiro momento, se pensou que poderia ser uma lesão no ligamento, não necessariamente no cruzado, mas tinha esgarçado ou medial ou colateral algum ligamento. Poderia ter esgarçado. Essas lesões de esgarçamento de ligamento, elas não necessitam cirurgia, mas dependendo do grau da extensão, precisa um tempinho de molho ali. Muitos jogadores já tiveram essas extensões de ligamento, o Cristiano, por exemplo, já teve e tal, e por aí vai. E há tratamentos conservadores. E tinha a suspeita da lesão do menisco. Porque quando o Neymar machucou o menisco dele, para você consertar, você faz uma sutura, uma costura, né? O menisco às vezes fica cuspindo assim para fora. Tem vários tipos de lesão de menisco. E aí você faz uma sutura, tem, óbvio, muitas técnicas, e uma delas é essa sutura no menisco. E aí existia a suspeita que essa sutura teria rompido, né? Teria ou afrouxado e tal. E aí o exame de imagem
era para ver onde foi, o que foi e qual era a extensão do problema. Na apuração do GE. Globo no lançamento lá da marca Pelé, que foi comprada pela NR Sports, teve um evento, né, com o presidente do Santos, com o pai do Neymar e tal. Estava previsto que o Neymar fosse para o evento, ele acabou não indo e tudo. E aí se falou dessa lesão do menisco, que não há ainda o laudo, ou pelo menos esse laudo ninguém teve acesso, para saber se realmente foi e se é muito grave ou não. O Lucas Mussetti, que é do UOL, ele trouxe a informação na quarta-feira de manhã, nesta quarta-feira de manhã, de que a lesão não era tão grave assim e que daria, por exemplo, para fazer uma infiltração, para jogar e tal. E aí precisa avaliar com o departamento médico, com ele e com o clube, se vale fazer a infiltração, se tem o risco da lesão ampliar, e aí em ampliando, isso pode impactar no ano que vem na Copa do Mundo, e aí precisa todo mundo sentar e decidir o que vai fazer. Vai dar para tratar normal e ele, por exemplo, jogar sem ser contra o Sport, mas contra Juventude e Cruzeiro, ou só contra o Cruzeiro, tudo isso vai ter que ser botado no papel, porque tem o cenário de não jogar na sexta e jogar os 2 últimos jogos, de não jogar os 2 próximos jogos e jogar só o último jogo, de não jogar nenhum, ou de jogar todos, infiltrado, tratado, enfim. Há infiltração, por exemplo, há infiltrações que hoje não são permitidas porque prejudicam o atleta, como inibe dor e mantém a lesão, são considerados doping de preservação. Alguns, por exemplo, diprospan. Eu ouvi isso de médico já. Mas existem outras infiltrações que são permitidas e que tá ok. Mas infiltração não é saudável, porque o cara joga, mas a lesão continua lá. Você não tratou o problema, né? Você inibiu ali o sintoma e tal. Então tem que ver o que vai usar, o que não vai, se vai usar ou não. O fato é que a situação do Santos ela é desesperadora. E a do Neymar também, né? Porque é um ano muito frustrante para ele, muito doloroso, né? Foram lesões musculares, foi um ano meio picotado, assim, sequências curtas de jogo, e mesmo assim o desempenho do Santos com ele é melhor do que sem ele. O que para o Santos é um recado muito ruim, saber que não vai contar com ele, ou pode não contar com ele, nos últimos 3 jogos da temporada, em que ele vai precisar de resultado. O Santos não depende mais só dele, porque o Santos não tem mais enfrentamento com ninguém que está acima dele na luta contra o rebaixamento. Ele pega Sport e Juventude, que estão abaixo, e o Cruzeiro, que está numa briga lá em cima, que deve chegar, inclusive na última rodada, já ou com o vice-campeonato garantido, ou ali, mas sem ter nenhuma disputa, porque o título fatalmente já vai ter sido perdido se o Flamengo ganhar do Ceará na próxima rodada. O Cruzeiro já vai não ter muito mais o que brigar ali na última rodada. Talvez o vice-campeonato, que impacta em grana e tal, é verdade. Mas tem que ver, vai antecipar férias da galera, não vai. Mas é um final de ano desesperador, tanto para o Santos quanto para o Neymar, e aí, para ele, a agonia de não conseguir ajudar como gostaria e de saber que a cada lesão dessa, a cada tempo perdido, ele fica mais distante de uma nova convocação para a seleção e de estar numa Copa do Mundo que hoje, para ele, está mais distante do que jamais esteve. E o último tiro, a última esperança seria a convocação de março, que é ali a última data FIFA antes da convocação à Vera. E isso foi dito pelo próprio Ancelotti, né, que ele quer convocar em março, basicamente já o grupo que ele vai chamar em maio, que aí sim é a lista definitiva. Então, é de fato muito frustrante e doloroso para todas as partes ali envolvidas, porque a expectativa do Santos era que o nível de competitividade ia aumentar, que ele ia se recuperar, voltar para a seleção e tal. Na cabeça do projeto era isso que ia acontecer e não foi isso que aconteceu. O Santos está lutando contra o rebaixamento, o Santos está na zona do rebaixamento, o Neymar não foi convocado para a seleção e teve outras lesões. Lesão muscular nem era muito o histórico dele, né? As lesões do Neymar eram mais lesões ortopédicas, né? De quinto metatarso, a pancada na coluna, depois o ligamento cruzado, ele teve outras lesões de torção de tornozelo também. Lesão muscular não era o comum na carreira do Neymar. Pós-lesão de cruzado, isso passou a ser um problema. E foi um problema em 2025. E agora volta a ter uma lesão ortopédica no mesmo joelho, quando fisicamente ele estava se sentindo muito bem. E visualmente
estava mais fortalecido, né? Depois da última lesão muscular, ele deu uma protegida maior, melhor, mudou o método de treino, mudou a forma como ele estava treinando e fazendo os seus exercícios e tal, e estava se sentindo muito bem. E olhando ali o que fez ali no jogo, fisicamente, né? Falando no jogo com Fortaleza, no jogo com Mirassol e tal, parecia uma outra dinâmica, né? Um jogador com uma explosão um pouquinho melhor, um pouquinho maior, com uma mudança de direção mais fluida, com um arranque um pouco melhor comparado ao que estava, ainda óbvio, distante do que é o Neymar que se considera ideal, mas acho que o Neymar ideal hoje vai ter que ser readequado a uma outra realidade. Esse Neymar ideal, imaginando o que quer que isso seja, é um novo jogador, com um novo limite de explosão física, com um novo limite de velocidade, com um novo limite de mudança de direção, com controle de carga, que às vezes foi feito de maneira um pouco atabailoada, né? Porque tinha uma volta que a previsão era jogar meio tempo, aí jogava o jogo inteiro. Aí tinha uma volta que era para jogar 20 minutos, jogava 35. Aí era para ter uma sequência de 2, 3 jogos parar, tinha uma sequência maior. Por N razões também, né? Porque o Santos precisava, porque ele queria e recuperar essa confiança, só recupera jogando. Então, assim, olhando para o retorno, acho que a palavra é frustrante. Eu imagino que o Santos esteja muito frustrado e que ele esteja muito frustrado com o roteiro que se desenhou nesse ano de retorno dele para o Santos e para o futebol brasileiro. E agora só resta aguardar para ver a extensão da lesão, qual é a lesão, qual o tratamento que vai ser escolhido e se de fato ele vai perder esses jogos finais. O de sexta-feira me parece difícil, porque houve um comprometimento dos treinos depois do jogo com o Mirassol, por conta do inchaço do joelho. Então o jogo de sexta-feira eu acho difícil. Mas os outros dois, aí depende do resultado, depende do desenho das rodadas, e aí vai ou não para o desespero, vai ou não para um sacrifício que pode, de novo, comprometer o ano que vem. Eu já vi jogadores fazerem sacrifícios assim e comprometerem o restante do calendário, o restante da carreira, enfim. Falam isso, por exemplo, do Upamecano. Acho que do Upamecano. O Upamecano fez um sacrifício grande na Copa do Mundo e o pós-Copa dele nunca mais foi igual, assim. Mas, óbvio, eu estou indo aqui no topo da pirâmide ali, falando de uma Copa do Mundo que vale qualquer sacrifício. E nesse momento tem uma luta contra o rebaixamento aí, que é a Copa do Mundo do Santos nesse momento. Então isso precisa ser definido, mas para ser definido tem que saber de fato a lesão e a extensão dela, e só o laudo vai dizer. Houve uma reunião na manhã dessa quarta-feira, provavelmente esse caminho já está traçado, mas eu não tenho essa informação. Beleza? É nóis, estamos juntos, se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e é nóis.